Fala galera, beleza? Inscreva-se no canal, acione o sininho e ajuda assim o canal a crescer. Segunda-feira, dia 13, um dia após a vitória do Botafogo 2-0 em cima do Confiança pela 14ª rodada da Série C, né galera? O Botafogo chegou aí a 22 pontos, a sexta colocação, se manteve, né, no G8, está no momento a 3 pontos do líder, mas vai depender hoje do jogo de hoje do Brusque contra o Itabaiana. Na verdade, a Itabaiana contra o Brusque, porque o jogo é lá em Sergipe, lá na cidade de Itabaiana. E dependendo desse resultado, o Brusque pode, com a vitória, abrir 5 pontos do Botafogo, né, galera? 5 pontos do Botafogo, pode chegar a 27 pontos o Brusque e ficar 5 do Botafogo. O Botafogo vai ficar 5 do líder. Mas no momento do primeiro colocado aí, que é a Inter de Limeira, ao oitavo, são apenas 3 pontos de diferença. O líder, por enquanto, está com 25 pontos e o oitavo com 22 pontos. O campeonato vai pegar fogo. O nosso próximo adversário, o Caxias, né, está a 2 pontos atrás de nós, ou seja, jogo de 6 pontos a próxima rodada, mas só vai acontecer daqui a 2 semanas, porque tem a final aí da Copa do Mundo e a Série C só volta depois da final da Copa do Mundo, né, galera? Só lá pro dia 20 e pouco, 25, 26, 27, parece que é a data da próxima rodada. Então o Botafogo vai aí ter muito tempo de treinamento para enfrentar o Caxias. Mas voltando ao jogo de ontem, né, a grande surpresa é justamente o tema do nosso vídeo, que é Nenê, a volta de Nenê para o Botafogo. O homem estava nos Estados Unidos há 3, 4 dias, estava cobrindo a França, né? 3 dias, né? Tava cobrindo a França, 3, 4 dias, tava cobrindo a França. O jogo lá da França tava indo pro treinamento lá, do centro de treinamento do time francês, conversando com os jogadores. Do nada o homem desembarca. Parece que ele desembarcou ontem mesmo, né, João Pessoa? Ontem mesmo, e foi direto para a partida. E foi o diferencial, mais uma vez, dessa partida, né, galera? Parece que ele tava 12 dias sem treinar, né? 12 dias sem treinar com o elenco do Botafogo, porque viajou para cobrir o primeiro Brasil. O Brasil acabou eliminado. E depois ficou para cobrir a França, né? Ou seja, 12 dias sem treinar, apenas se exercitando, deve carreirinha lá na bicicleta, nesses negócios de academia, né? Bicicleta ergométrica, correndo também na esteira. Chegou, foi pro jogo e desestabilizou o time adversário. O time adversário não esperava, nem a gente esperava, imagina o time adversário. Que ele fosse pro jogo, né? E deram espaço pro homem, e o homem conseguiu aí dar uma assistência e uma pré-assistência, que o cruzamento do primeiro gol foi ele que iniciou. O Ian Souto ali brigou de cabeça, sobrou para Simon fez 1-0 pro Botafogo, né, galera? Ele começou mal na partida, né? Tava jogando mal no comecinho ali, um pouco fora de ritmo, até pensei, meu Deus do céu, o Nenê tá fora de ritmo, ficou muito tempo sem treinar, mas só demorou um tempo, né? Demorou um tempo até ele se adaptar à partida, e quando ele se adaptou à partida, ele foi o diferencial, tem muita categoria, sabe o que faz com a bola. O segundo gol do Botafogo, ele deu uma carreira, né? Uma carreira muito grande, lá para os 30 e poucos minutos, já finalzinho da partida, 30 e poucos minutos do segundo tempo, ele deu uma carreira, ganhou da disputa do lateral / zagueiro, não sei, cruzou e Caion fez o segundo gol do Botafogo. Vitória do Botafogo. Confiança muito mal na partida, né? Os times, graças a Deus, que estão vindo para aqui, para João Pessoa, estão jogando muito mal. O Maringá começou ruim, melhorou no segundo tempo, né? Mas foi o único time que jogou bem no segundo tempo, foi o Maringá. Depois o Volta Redonda foi uma draga, o Brusque foi uma draga, e ontem o Confiança também foi uma draga, errando passe, errando contra-ataque, dando muito espaço para os jogadores do Botafogo. E com isso o Botafogo aproveitou aí, nesses 6 jogos sem perder, né? O único time que não deu espaço pro Botafogo foi justamente o time que conseguiu empatar e quase vencer, que foi o Ipiranga. Não venceu porque o Luiz Daniel pegou um pênalti, né, galera? O Ipiranga marcou o Nenê, sempre que o Nenê tocava na bola, era 3 jogadores junto deles, e infelizmente o Botafogo jogou mal naquela partida. Sorte que Rodolfo foi pro centralizado, o treinador conseguiu tirar Dourado, né? Porque ele era uma complicação para tirar esse Dourado. Rodolfo fez o gol de empate e depois Luiz Daniel salvou pegando o pênalti, né? Então, desde aquele jogo, os times adversários não têm jogado bem contra o Botafogo. O Anápolis também, fora de casa, jogou muito mal, né, galera?
E o Botafogo tem aproveitado e agora é 6 jogos sem perder. Estamos com moral, podemos até acabar na primeira posição se tudo der certo, né? Mas para isso, vamos ter que vencer esse primeiro desafio de 6 pontos contra o Caxias. E um adendo, né? Depois a gente faz um vídeo mais completo sobre isso. Dos 4 times que o Botafogo vai pegar em decisão de 3 pontos, Caxias, Santa Cruz, Amazonas e Guarani, 3 deles estão com salários atrasados e em crise, principalmente Amazonas e Guarani. Guarani tá 4 jogos sem vencer, perdeu de virada um jogo que estava ganho. O Amazonas não ganha mais de ninguém desde que o treinador saiu lá e tá devendo não sei quantos meses de salário, é mais de 3 meses. O único que tá vingando, mesmo com salário atrasado, é o Santa Cruz, né? Santa Cruz tá com salário atrasado, mas os jogadores estão vingando dentro de campo. E o Caxias, não sei se o Caxias está atrasado o salário, mas não tá em crise, né, galera? Não tá em crise, empatou na última partida, mas não tá em crise. Esses outros 3 times estão com salários atrasados, tirando o Santa Cruz, os outros 2 estão em muita crise, ou seja, o Botafogo pode se aproveitar desse revés, né? Botafogo que tá tudo em dia, a SAF aí tá tudo direitinho, então temos que aproveitar também esses fatores. Lá no último jogo aí, sim, contra o Itabaiana, a gente tem que chegar já classificado, né? Porque toda vez que a gente faz o último jogo tem sido complicado. Ano passado a gente precisava só ganhar do Anápolis, fizemos o pior jogo da história, né? Ou seja, não pode deixar nada pro último jogo. Temos que alcançar os nossos objetivos antecipadamente para chegar tranquilo contra o Itabaiana, porque talvez até o Itabaiana vai jogar a última partida desesperado para tentar fugir da zona da degola e daí venha com tudo, né? Ou seja, a gente tem que chegar já resolvido antes da última partida nesses desafios de 6 pontos. E é importante é isso, né? Porque a gente ganha, além de abrir 3 pontos, a gente também tira 3 pontos de um adversário concorrente, ou seja, por isso se chama jogo de 6 pontos, beleza, galera? Então é isso, Botafogo tá vivo, pode acabar até na liderança, torcer hoje para o Itabaiana pelo menos empatar com o Brusque, né? Para o Brusque não abrir aí 27 pontos, pelo menos empatar para ficar ali na liderança junto com a Academia, a gente ficar 3 pontos da liderança apenas, o Itabaiana conseguir esse empate, beleza, galera? Tá aí, Nenê, craque da partida, foi eleito craque da partida, Girobet, negócio assim, e mais uma vez decisivo, né? Agora vai ter 2 semaninhas de treinamento, vai vir reforço aí, vamos esperar os reforços, e a gente volta aqui quando tiver mais uma novidade, beleza, galera? Então é isso, fiquem com Deus, deixa a opinião de vocês, fiquem com Deus, fui.